Este vídeo aqui é para você que quer passar em medicina na Santa Casa, no Einstein ou na ABC este ano de 2024. Então vamos conversar um pouquinho, vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e o perfil aqui existe para você conquistar sua vaga em medicina pela Banca VUNESP em menos de um ano. Exatamente. Então, qualquer vestibular que a Banca VUNESP prepara, é possível que você seja aprovado, seja aprovada em menos de um ano. E esse vídeo aqui eu vou falar sobre ali as 3 faculdades mais concorridas, as faculdades particulares mais concorridas de São Paulo, o Einstein, a Santa Casa e a ABC. Se você sonha com essa aprovação, fica aqui que esse vídeo é para você. Primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte: é possível passar em qualquer uma dessas faculdades em menos de um ano. Exatamente. Débora, eu estou começando a estudar hoje. Eu consigo garantir minha aprovação esse ano? Sim. Estou gravando esse vídeo no dia 25 de janeiro, feriado de São Paulo, inclusive. Então, se você quer garantir sua vaga em uma dessas faculdades, se você começar a estudar do jeito certo agora, no final do ano vai ter vestibular das 3, a Banca VUNESP prepara essa prova e você consegue garantir sua vaga sem a menor sombra de dúvidas. Mas tá, como que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer para realmente conseguir garantir a minha vaga? É o que nós vamos falar aqui nesse vídeo. E eu separei esse vídeo aqui em alguns tópicos importantes que você precisa saber. Primeiro, gente, e é uma coisa que talvez eu não precise falar muito, né? Vou passar aqui rapidamente, é sobre o benefício de estar em uma dessas 3 faculdades. Se você já quer uma dessas faculdades, eu acredito que você já conheça esses benefícios, mas eu vou focar aqui em um grande benefício que talvez, mesmo você querendo essas faculdades, você não sabe e é importante você saber. Olha só, é muito importante quando você vai fazer sua graduação, você pensar muito em qual é a faculdade que você quer se formar. Por quê? Débora, mas não é o nome da faculdade, eu que vou me formar. Tem isso também, claro que você vai se formar, você vai ter que estudar, mas a qualidade da escola, ela interfere sim na qualidade dos seus estudos e mais, você precisa pensar na sua residência. Então, quando você está numa faculdade como Santa Casa, como Einstein e ABC, e você vai fazer prova de residência em outras faculdades, inclusive em faculdades públicas, se você quiser, você é aceito. Algumas faculdades, elas não aceitam alunos de graduação de determinadas faculdades de medicina. Então, isso é muito importante. Então, estar formado, ter feito a graduação em faculdades de nome, que são reconhecidas, como essas 3 faculdades são reconhecidas, isso sim também é uma vantagem para você. Até mesmo porque tem análise de currículo, e isso pesa muito quando a gente está falando de uma faculdade de Einstein, de Santa Casa ou de ABC. Então, claro, tem vários outros benefícios, mas o principal é dar continuidade aos seus estudos, é a sua formação, e você não pode esquecer que você está se formando profissionalmente. Então, você vai sim precisar desse suporte, vai precisar sim dessas portas abertas aí para você fazer a sua carreira como médico, como médica. Beleza? Então, um benefício importante que você precisa levar em consideração. Então, eu fiz minha graduação no Einstein e quero fazer minha residência no Einstein. É uma coisa. Eu fiz a minha graduação no Einstein, quero fazer a minha residência na USP. Eu posso fazer? Pode. A USP vai fazer a prova. A USP aceita alunos do Einstein para fazer a residência? Sim. A USP deixa de aceitar alunos graduados em determinadas faculdades particulares? Sim. Então, é importante você estar em uma faculdade onde você não vai ter essa restrição, essa barreira de entrada. Essa é a primeira dica de ouro aí para vocês. Importante, pouca gente fala, mas é uma coisa para você levar em consideração. Senão você fica ali 5 anos, 6 anos fazendo medicina e quando vai fazer a residência, que você sonhou em fazer em determinado lugar, você acaba não conseguindo, porque a faculdade não acha que não é compatível. Outra coisa importante agora, segundo ponto importante sobre essas faculdades, a concorrência. É uma prova muito competitiva, certo? Então, eu trouxe alguns números aqui importantes para a gente levar em consideração. Então, olha só, Einstein, 120 vagas, 2023 para 2024, e mais de 7.600 candidatos inscritos. Isso é muita coisa. O que isso quer me dizer? Quer me dizer que eu preciso me preparar muito bem para essa prova.
nós temos 7.600 candidatos e 120 vagas. Significa que eu vou ter que estar muito bem preparado para fazer essa prova. Débora, essa prova é difícil? Nós vamos falar sobre as características da prova. Aqui a ideia é colocar o quê? O quanto essas provas são concorridas e o quanto é importante que você estude de forma focada e direcionada. Quando eu fui comparar aqui, uma coisa que me surpreendeu foi com relação à Santa Casa e a ABC. Santa Casa, 160 vagas, onde foi uma besteira, né? E nós tivemos um pouco mais de 1.600 candidatos inscritos na Santa Casa. Níveis diferentes. Então, geralmente, quem faz Einstein faz Santa Casa, mas nem todo mundo que faz Einstein faz Santa Casa. Então, hoje, das 3 faculdades mais concorridas de São Paulo particular, o Einstein, sem a menor sombra de dúvidas, é a mais concorrida. E a ABC, nós temos 150 vagas e tivemos um pouco mais de 2.500 candidatos. Então, para esse ano, isso pode oscilar, né? A ABC teve mais candidatos do que a Santa Casa, ok? E aí nós vamos falar sobre o perfil de cada prova. A escolha pode ser por causa de perfil, pode ser por conta da faculdade, pode. Nós vamos falar sobre isso. Então, olha só, a mais concorrida no final de 2023, Einstein, depois ABC, depois Santa Casa. Beleza? É importante. Geralmente, nós temos uma quantidade significativa de alunos que prestam as 3. Geralmente, o aluno consegue aprovação nas 3 e ele acaba optando por uma. Tem alunos que estudam especificamente para passar na Santa Casa, querem muito passar na Santa Casa. Tem alunos que sonham passar na ABC e tem alunos que sonham passar no Einstein. E aí, é de cada um. Qualquer uma das 3 que você for aprovado, que você for fazer medicina, você vai estar muito bem servido. Então, se prepare para elas, porque vale a pena. Tá, Débora, mas como eu me preparo para essas 3 faculdades mais concorridas? Agora, nós vamos falar sobre perfil de prova. Porque se eu conheço o perfil de prova, eu tenho chance de me sair muito melhor que os candidatos concorrentes e conseguir minha vaga. As provas são difíceis? Não, nenhuma prova é difícil. O que é difícil é quando você se prepara para uma coisa e faz outra. Esse conceito de fácil e difícil é como eu estudei. Vou falar aqui sobre as características. Quando a gente fala de provas, cada prova tem um perfil. Santa Casa é uma prova nível 2, e eu acredito que muita gente não presta essa prova por conta dessas características de provas níveis 2, que eu vou explicar para vocês. Einstein é uma prova nível 3 e ABC também é uma prova nível 3. Vamos falar sobre características. Provas níveis 3, tá aqui, prova nível 2. As provas de nível 3, elas são mais objetivas, mais diretas, não tem tantas questões interdisciplinares. É uma prova, para quem é mais objetivo, mais fácil de fazer. Só que é uma prova nível 3. O que significa isso? O grau de complexidade de questões do Einstein e da ABC, eles tendem a ser um pouco maior do que na Santa Casa. Então, o que eu preciso saber, por exemplo, o meu nível de conhecimento de determinadas matérias para Einstein e ABC, ela precisa ser maior do que para a Santa Casa, ok? Porque eu aumentei o nível da prova, também aumentei o nível de dificuldade das questões. E dentro dessas 2 provas, níveis 3, nós temos ali Einstein e ABC, que são provas diferentes. Muita gente pergunta, eu estudando para uma, eu posso fazer a outra? Pode, só que você precisa conhecer as particularidades e os específicos, as coisas específicas de cada uma. A ABC não tem questões dissertativas, nós só temos questões objetivas. 80 questões objetivas e uma redação. O que significa isso? Significa que a prova da ABC, as questões objetivas da ABC, elas são mais exigentes e mais complexas do que a prova objetiva do Einstein. Débora, como assim? Por quê? Porque todo o processo de seleção da ABC é feita nessas questões objetivas e na redação. Obrigatoriamente, ela é mais exigente. Tudo bem? E no Einstein, nós também temos uma prova nível 3, onde é bastante exigente, e nós temos uma prova dissertativa. No Einstein, o grande diferencial que separa ali os aprovados e não aprovados é justamente as questões dissertativas. Nós temos 5 questões dissertativas e uma redação. E, gente, quem é que passa, né, no Einstein? Os alunos aprovados no Einstein são os alunos que vão bem nas questões dissertativas. Só que não passem bem, tem que ir muito bem. Como? Me digam como! Praticamente gabaritados. Os alunos que passam, eles gabaritam essas questões.
Então, nós temos 5 questões, cada questão vale 6 pontos, então um total de 30 pontos, e esses 30 pontos, com certeza, eles são decisivos para quem vai passar e quem não vai. Geralmente, boa parte dos alunos que estão estudando, estão na pegada ali, eles têm uma quantidade de acertos ali na objetiva bacana. O que vai separar é a redação e a prova dissertativa. Então, é um grande diferencial. E o que é um grande diferencial ali na prova dissertativa do AIS? Tem a matéria que é mais difícil, o conteúdo? Não. É o critério de correção. Muitos alunos são surpreendidos porque eles fazem as questões, eles chegam no resultado, eles saem crentes que eles foram super bem. Quando sai o resultado, ele vê que ele não atingiu a nota máxima, perdeu muitos pontos, por isso ficou fora. O que tira esses pontos? Critério de correção. Então, isso é decisivo para quem quer Einstein. Se você quer passar no Einstein, você precisa conhecer critério de correção. Se você não conhece, você não passa. É muito importante. Tudo bem? Prova da Santa Casa. Vamos falar sobre a Santa Casa. Por que a Santa Casa é nível 2? Quais são as características de uma prova nível 2? Na Santa Casa, a prova é feita em 2 dias, exatamente. Diferente do Einstein da ABC, que é o único dia que você vai lá e faz a prova inteira. Na Santa Casa, temos 2 dias de prova. Nós temos uma prova de 80 questões objetivas em um dia, e no outro dia nós temos uma prova de 20 questões dissertativas e uma redação. Característica de prova nível 2. Ela é mais cansativa, então é uma prova extensa. Ela é uma prova interdisciplinar, então tem muitos conteúdos ali que se falam. É uma prova que tem muito contexto, então o aluno precisa gostar muito da leitura, tem que gostar de interpretação. É uma prova mais extensa. Isso é uma característica. E por que são as características diferentes? Porque Santa Casa são 2 dias, prova extensa, com gráfico, com tabela, uma prova interdisciplinar. Por que a ABC não tem questões dissertativas? Por que o Einstein tem? O diferencial são as dissertativas? Gente, é o critério de seleção. Cada faculdade quer selecionar um perfil de aluno. E a prova, ela reflete isso. Então, você precisa saber qual que é o seu perfil, que você vai ter mais habilidade. Se você quer uma prova que você não tem perfil, você precisa desenvolver essas características. Débora, é possível desenvolver as características do perfil, conhecer conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção e garantir a minha vaga em 1 ano? Te garanto que sim. Inclusive, se você não sabe, eu tenho uma mentoria, que eu acompanho alunos, mentorias focadas nas provas da Banca Vunesp. Nós temos turmas específicas para as 3 faculdades mais concorridas em São Paulo, Einstein, Santa Casa e ABC, e nessa mentoria a gente faz tudo isso. Conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção, critério de seleção, tudo isso é dado dentro dessa mentoria. Por quê? Porque é uma prova, são provas, né, extremamente exigentes. Quem são os alunos aprovados? Quem conhece isso. Se você não conhece critério de correção de Einstein em Santa Casa, infelizmente você vai ficar patinando por muitos anos sem conseguir aprovação. Por quê? Porque você vai muito bem, você estuda muito, só não atinge a nota. Então, olha só, perfil. E aí você consegue, inclusive, perceber esse perfil com os alunos. Depois que você faz ali o vestibular, começa a ter contato, vê os candidatos, vê os alunos, você consegue perceber. Santa Casa tem um perfil de candidato, Einstein tem um perfil de candidato e a ABC também. E isso é proposital. Então, fica a dica aí que é muito importante você conhecer esses perfis. Isso, perfil de prova. Gente, é muito importante. Então, olha só, eu sou uma pessoa, agora eu vou falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com as provas níveis 3. Eu gosto de provas objetivas, gosto de provas diretas, eu gosto de pegou, fez, vai para a próxima, sem muita enrolação. Eu gosto. Então, eu tenho esse perfil. Mas, se eu tiver que fazer uma prova nível 2, eu consigo fazer? Consigo. O que eu faço? Uma técnica muito bacana que vocês precisam entender é: você pode adaptar a prova nível 2 para o seu estilo. Você precisa conhecer o quê? Palavras âncoras e comando para você conseguir fazer uma prova bacana, sem muito estresse ali mesmo, sendo uma prova nível 2. Então, o que é importante? É treinável. Tá? Então, você consegue, independente do ponto. Débora, eu estou começando agora, não sei nada, estou voltando a estudar agora, estou 10 anos fora da escola. Será que eu consigo? Consegue. O que vocês precisam fazer? 4 pilares, gente. Nós temos os pilares para essa aprovação. Primeiro pilar. É que esses pilares, é engraçado, são 4 pilares,
e eles, por trás dos pilares, tem muita coisa, ok? Primeiro pilar, conteúdo base. Quais são os conteúdos recorrentes da sua prova? Quais são os conteúdos que é certeza que vai estar na prova no final de 2024? É possível saber, Débora? É possível saber, e você precisa saber. Não só saber quais são, mas dominá-los, fazer exercícios, fazer simulados, entender as particularidades, entender as tendências desses conteúdos. Segundo pilar extremamente importante, conteúdo específico. Quais são os conteúdos que são específicos de Einstein, de ABC e de Santa Casa? Como que cai? Quais são as características? Quais são as tendências? O que é só do Einstein? O que é só da Santa Casa? E o que é só da ABC? Preciso saber. Esse é o segundo pilar. Terceiro pilar, critério de correção. Então, ó, tirando a ABC que não tem questões dissertativas, só tem a redação, e quando ele fala o critério de correção, isso entra para a redação também, muita gente não sabe, mas sim, entra para a redação. Mas o critério de correção é o que é aceito e o que não é aceito. Como que eu tenho que apresentar a minha resposta, como que eu tenho que responder determinada... Como que eu respondo uma questão se for equilíbrio, como que eu respondo se for estequiometria, como que eu respondo se for soluções, se for entalpia. Existe uma forma correta de colocar a sua resposta de acordo com a âncora e com o comando. Então, terceiro critério é você conhecer critério de correção das provas. Se você não conhece, infelizmente, você vai patinar mais um ano. E quarto pilar, critério de seleção. Então, qual o perfil de candidato ideal ali? O que eu tenho que desenvolver para passar no Einstein? O que eu preciso desenvolver para passar na ABC? E o que eu preciso desenvolver para passar na Santa Casa? E esse critério de seleção, ele é ainda mais forte na ABC, que não tem prova dissertativa. Então, são 4 pilares fundamentais. Você dominando esses 4 pilares, você entra nas 3 faculdades e no final do ano você vai poder escolher ali onde você vai querer cursar a medicina sem a menor sombra de dúvidas. Gostou do vídeo? Te ajudou? Te orientou? Se você gostou, eu espero que você tenha gostado. Vou pedir para você curtir, para você se inscrever no canal e deixa aqui embaixo do vídeo as suas dúvidas, o que você gostaria de saber sobre essas faculdades ou sobre outras faculdades, beleza? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.